Um professor e um bacharel em Direito suspeitos de pedofilia. Acobertar casos de pedofilia. Envolvidos com pedofilia. Professor suspeito de pedofilia. 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 A pedofilia ela é uma doença, às vezes a gente escuta muito na mídia aí, né? Crime de pedofilia, né? Na verdade é crime de violência sexual. Na visão da psicanálise, ela é encaixada, né? Ela é enquadrada como uma parafilia, sendo uma perversão sexual. Então, parafilia é o ato sexual, né? Que é consagrado, que é consumado, só que fugindo dos padrões sociais. A zoofilia, que é o impulso sexual por manter relações sexuais com animais. Você tem uma série de outros transtornos de impulso sexual, além da pedofilia. A gente só tem que entender que, assim, fetiche, todos nós temos, em maior ou menor grau, né? O importante é o quanto nós estamos dispostos a consumar aquele desejo. Dizer como é que as pessoas, quais são os traços típicos de uma pessoa parafílica, nós não temos necessariamente como dizer, né? Até porque não é todo mundo que fala, olha, eu gosto de sadomasoquia, eu tenho fetiches por isso, por aquilo. As pessoas ainda têm muitas restrições, né? Tem muitos bloqueios em assumirem. Do ponto de vista psicológico, o problema da pedofilia ele começa por volta dos 15, 16 anos, ainda na fase de adolescência, onde o jovem começa a ter muitas fantasias com crianças, né? Não chega a praticar, mas começa já a partir daí. E muitas vezes, a partir daí, eles começam um comportamento de aproximação com crianças. E aquilo vai se tornando uma constante, crescendo ao longo do desenvolvimento dele. Então, as pessoas dificilmente percebem. Existem pedófilos que não conseguem se relacionar com um adulto, né? Não tem relação sexual com um adulto, vai ter relação sexual e prazer somente com crianças. E tem alguns que até se relacionam com um adulto, mas isso não se mantém. Todo violentador sexual é um pedófilo? Em princípio, não. O que acontece é que se nós tratarmos tudo como pedofilia, como a sociedade geral traz qualquer tipo de violência contra criança e adolescência, violência sexual, é pedófilo, é pedofilia. Isso banaliza o termo e fragiliza o enfrentamento. Bom, pedofilia creio eu, são abusos sobre crianças menores de 18 anos. Eu acredito que seja um crime. Porque não tem como ser doença. Pedofilia é pessoa idosa se envolver com adolescente ou com criança. Pedofilia é esses senhores que andam estrupando as crianças, né? E isso não está certo, isso é uma coisa que não devia existir. Pedofilia, acredito que seja uma das piores coisas que existem no mundo, né? O transtorno parafílico, pedofilia, ela requer tratamento médico e psicológico, porque alguns indivíduos apresentam uma série de características associadas à pedofilia. Eles podem ser, além do quadro, né, do desejo por criança, eles podem ser deprimidos, eles podem ser impulsivos, eles podem ser ansiosos. Tem muitas pessoas que têm o desejo, têm problemas para se relacionar, vivem muito atormentadas por isso e essas sim devem ser tratadas. Agora, tem muitas pessoas que têm consciência dos seus desejos, dos malefícios, né, dessas vontades, mas mesmo assim concretizam esse desejo. O tratamento depende de caso para caso, tem um período mais intenso, né? A medicação vai depender se o indivíduo tem mais características impulsivas, né, e responde com muito impulso, então tem as medicações que inibem o impulso. Às vezes o indivíduo é deprimido, então quando ele deprime é uma fase onde ele mais tenta abusar porque ele fica mal, então as medicações antidepressivas auxiliam. Ou o indivíduo fica muito ansioso quando está perto de criança, então as medicações para ansiedade diminuem a ansiedade, quando diminui a ansiedade evita o comportamento. Eu acredito muito que você diminui, você controla, né? Você promove o autoconhecimento e a partir do conhecimento dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas mentalidades, você pode modificar alguns comportamentos. Agora, a cura total, não. Então, o abuso não é pedofilia. Muitos abusadores não têm nenhum problema de saúde mental, não têm nenhum transtorno do impulso sexual, não se enquadra na classificação diagnóstica para uma pedofilia. Faz isso por vontade, por desejos, por oportunidade e por uma série de outros fatores que não um quadro de transtorno mental.